E aí, tudo bem? Preparado? Tá preparada para mais um dia, para mais uma oportunidade que o Papai do Céu nos deu? Nessa live vamos falar das 3 imagens percebidas que a gente conhece, tá bom? E a confusão mental é muito grande, as pessoas acabam confundindo essas imagens e acabam sofrendo por isso. Quais são essas 3 imagens, gente? A imagem projetada. Que imagem é essa? Vou explicar já já. Tem a imagem percebida e a nossa imagem real. Essa é a que Deus vê, tá? E que nós vemos também. Mas essas outras 2 imagens, a gente acaba às vezes se confundindo quando a gente não tem um contato direto com o Papai do Céu. Exatamente. Qual é a imagem que você tem de você? Qual é a imagem que você tem de você? O que você quer para a sua vida? Você sabia que essas imagens fazem você mudar totalmente a sua vida? Por exemplo, hoje, nesse dia de hoje, como você se vê? Como você se observa? Você para observar os seus pensamentos? João, é impossível observar o pensamento. Não, não é. Depende do seu interesse. Se você conhece a forma que você utiliza o seu pensamento, as coisas tendem a mudar. Porque quando a gente observa o nosso pensamento, a gente começa a filtrar algumas coisas. Tem gente que confunde, por exemplo, que acha que o pensamento é ela. Não é. O pensamento não é você. Pensamento você pode agarrar e soltar. Os grandes problemas que nós temos hoje, e você vai concordar comigo, é a tal da ansiedade e a depressão, né? São justamente pensamentos que vêm e a gente agarra, que não é para agarrar mais. Entendeu? Então você pode escolher um pensamento. Não, faz bem para mim. Então eu agarro. Não faz bem para mim. Eu solto. Entendeu? Mas se você não observar a fórmula que você pensa, o jeito que você pensa, é impossível você saber se você está pensando de forma que te ajuda ou te atrapalha. Mas essa live de hoje é para a gente falar sobre as imagens que você tem sobre você. A gente confunde muita coisa e acaba atrapalhando tudo a nossa vida. Por exemplo, todo mundo tem, tá? Até Jesus teve essas 3 imagens. E você também tem. Eu tenho. Quais são essas 3 imagens? Vamos falar a que a gente mais confunde. A imagem percebida. Imagem percebida. Eu vou falar das 3 imagens para você assimilar quais são. Existe a imagem percebida. Qual é a imagem percebida? A imagem percebida é aquela que as pessoas veem em você. Por exemplo, você já fez muita coisa na sua vida, né? Mas as pessoas que viram você, viram só uma parte dessa vida sua. Não viu a sua vida toda, não é? Então é a imagem percebida. Elas não sabem, no real, como é a sua vida. Como você vive, por exemplo. Então, eles percebem a sua imagem através da sua atitude, da forma que eles te veem, mas tem a ver com a crença deles também, tá? Se eles acreditam que você é um tipo de pessoa, isso se confirma. Ponto. Essa é a primeira imagem. Tem a imagem projetada. Qual é a imagem projetada? É aquela que você quer mostrar para as outras pessoas. Qual é a imagem que você quer mostrar para as outras pessoas? De uma pessoa serena? De uma pessoa sensata? De uma pessoa brincalhona? Qual é a imagem que você quer mostrar? Então existe a imagem projetada. Só que existe a terceira imagem, a mais importante. E essa é a que Deus vê. E essa é que faz a diferença na nossa vida. Essa terceira imagem é a imagem real. É aquela pessoa que vai ao banheiro. É aquela pessoa que deita preocupada à noite. É aquela pessoa que chora no banheiro às vezes. É aquela pessoa que está sozinha no meio de muitas pessoas. É essa pessoa que é a sua imagem real. E às vezes a gente acaba se confundindo com isso. Aí se arruma essas 3 imagens querendo fazer uma perfeita. Não tem como. Primeiro que perfeição não existe, né, aqui na Terra. Só lá em cima. Então quando a gente acaba se atrapalhando nessas imagens, a gente fica um pouco preocupado, porque a gente não consegue atingir aquilo que a gente projetou. Só que eu quero falar nessa live para você.
saiba definir e entender essas 3 imagens, porque o que vale é a imagem real. Ah, mas o que estão pensando de mim? Imagem percebida. Você nunca vai saber o que eles estão pensando de você. Por quê? Simples. Cada um pensa com a sua cabeça e com a parte que conhece você. Ninguém conhece você 100%. Lá de fora, não. Ah, mas meus filhos, e antes dos seus filhos? Ai, meu esposo, minha esposa, e antes do seu esposo e da sua esposa? Quem você era? Então a sua imagem real depende muito do seu Deus. Então quando você tem temor a Deus, a sua imagem real, você vive por ela e ela faz ela reflete nas outras imagens. Na imagem percebida e na imagem projetada. Bora falar disso? Aliás, a perseguição de Jesus foi só por causa da imagem percebida. Qual que era a imagem percebida dele? A imagem percebida de Jesus, que ele era uma pessoa que estava indo contra os evangelhos, contra o que Deus tinha falado. Ele queria destruir a religião, e destruiu mesmo. Ele queria destruir as obras da lei, né? Então, o Jesus, inclusive, teve todas essas 3 imagens. Mas ele só foi pela real. Qual foi a real? A que Deus falou que ele era. A que Deus já tinha programado para ele e ele já tinha aceitado com muito prazer, que é morrer por mim e por você. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos começar falando então da imagem projetada. A imagem projetada, o que você quer passar para as outras pessoas, por exemplo? Joel, eu gosto muito de chegar nos lugares e fazendo gracinha para a galera. Pronto. A imagem projetada que você quer passar é que você é uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que chega e muda todo o ambiente. Ó, parabéns. Eu acho interessante as pessoas que são assim e querem ser assim. Ai, Joel, mas eu não sou assim. Você é o que você quiser, tá? Você é o que você quiser. Basta você treinar. Então, a partir do momento que você quer uma imagem projetada, quer projetar uma imagem, você tem que pensar, qual imagem combina comigo? Qual imagem é mais fácil para mim fazer? E você faz. João, mas aí eu estou fingindo? Não. Tudo no início que você está aprendendo parece um fingimento. Mas quando você aprende e assimila, você começa a ser aquilo que você treinou. Aí você não está mais fingindo, entre aspas. Você quer mudar? Você muda. Você quer transformar? Você transforma. Pessoas? Não. Você. A gente só faz na gente. Então, a imagem projetada é tudo aquilo que você deseja ser ou almeja ser. Combinado? A imagem percebida, essa é um pouco complexa e faz a gente confundir todo o resto. A imagem percebida, ela é regida pelas pessoas. Exatamente. Por exemplo, ó, você fala uma coisa no meio de 10 pessoas. Você já observou que cada pessoa entende de um jeito, com um contexto diferente? Pois é. Agora imagina a sua imagem, que as pessoas vê só um pouquinho. Tem gente que te vê uma vez na vida, tem gente que te vê 10 vezes no dia, tem gente que te vê uma vez por ano. Junta essas informações e vamos ver o que as pessoas acham de você. A pessoa que vê mais vezes no dia, está mais junto com você, talvez tende a observar você de uma forma que você erra mais humana. Mas às vezes uma pessoa que vê você uma vez ao ano, ela tende a falar, caramba, como você é especial. Toda vez que eu te vejo você está alegre. Não, mas ela te viu nos últimos anos uma vez. E a outra pessoa que vê você 10 vezes ao dia não acha você tão alegre assim. Por quê? Ela convive mais e a imagem percebida dela é muito mais importante, mais viva do que a da outra que fica um ano sem ver você. Você viu que as coisas mudam? A cabeça das pessoas a gente não muda, gente. Por favor. Me lembro bem quando eu estava em São Paulo, grande São Paulo, que eu estava trabalhando no Grupo Bandeirantes. Eu cheguei e o pessoal falou assim, ó, Joel, você parece muito com tal pessoa. Anos atrás, sinceramente eu falo pra você, eu ia ficar irritado de parecer com pessoas. Não gosto de comparação. Comparação eu acho um lixo. Mas veja bem, se as pessoas que falaram que eu parecia com aquela pessoa,
eu não ia mudar nada na mente delas. Então não tem a ver comigo, tem a ver com elas. Então quando eu cheguei lá, eu pensei dentro de mim, não vai adiantar eu ficar nervoso, bravo, achar ruim. Aí eu falei o seguinte, gente, você acha que eu pareço com ele? Então eu pareço. Pronto. Quando você fala assim, a pessoa fica até mais contente. Por quê? Porque você entende que cada um pensa de um jeito. Ah, e quando eu vi a pessoa, eu não achei parecido. Mas tem a ver comigo. Eu não achei parecido. Mas a outra pessoa achou. É igual, por exemplo, quando você está conversando com outra pessoa e a pessoa fala assim, nossa, ó, como fulano de tal parece aquela outra pessoa da novela, ou aquele artista, ou aquele primo. E você fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo para você. Mas na cabeça daquela pessoa, elas são parecidas. Você está vendo tanto que é complexa a imagem percebida das pessoas? Então, o que as pessoas têm percebido de você? Tome cuidado. Esse não é você. É você na cabeça das outras pessoas. Joel, mas ficou complexo agora. Não, é simples. É simples. Para pensar no que eu estou dizendo. Cada um pensa algo de você diferente. Você tem uma imagem na ideia da pessoa. E você vai ficar doido com isso aqui que eu vou dizer no final. Fica até o final que eu vou te explicar que, na verdade, a gente não conhece ninguém. A gente só tem uma ideia da pessoa. Ok. E a imagem real, Joel? Que é a mais importante que você falou, porque a percebida, ela pode me atrapalhar, porque é como as pessoas me olham. A projetada, às vezes está mais no futuro, porque eu tenho que querer ser essa pessoa. Pois é, a imagem real, a imagem mais importante é a imagem que você deve cuidar bem. Porque tem alguém interessado nela. Tem alguém que quer te ajudar cada dia mais, você melhorar. Porque Deus olha a sua imagem real. Você acredita em Deus? Pode escrever aqui, fica à vontade. Porque eu não acredito em Deus. Não acredito. Não acredito em Deus. Eu tenho um fato com Ele. Porque quando você acredita numa coisa que te contaram, que você lê uma historinha, agora quando você tem um fato com Deus, você deixa de acreditar, porque é um fato. Ai, que legal. Alberto, muda isso aí. Coloca aí, eu tenho um fato. Maria, tudo bem? Por quê? Se eu já senti a presença de Deus em mim, eu não acredito mais. Porque acreditar tem a ver com fé, com crença. Coisas que estão fora de mim. Agora, quando eu tenho um fato com Deus, aí a história muda totalmente. Aí, gostei, Alberto. Sabe por quê? Veja bem, tanto que é simples você... Joel, mas eu nunca senti assim a presença de Deus e tal, o Espírito Santo... Ele está em você em cada respiração. Você respira porque você quer? Ou porque Ele te deu a oportunidade? Pronto. É um fato. Respira aí agora. Olha que ar puro que você tem. Você já viu aquelas pessoas? A minha mãe utiliza esse aparelho. Que usam oxigênio no nariz? Pois é. Joel, o que acontece com essas pessoas? É simples, elas deixaram que aquele vício ou algum problema que atrapalhou seu pulmão não deixa você mais respirar o oxigênio que Deus deixou no ar. Isso é de graça. Isso é a presença de Deus, por exemplo. Quando você começa uma reflexão de verdade mesmo, querendo evoluir a cada dia, você se preocupa com isso. Você fala assim, peraí, a coisa mais importante da minha vida é eu entender de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Não é? Essa é a imagem real sua. Eu sei que você tem tantas perguntas para fazer perguntas a Deus, às pessoas, só que você não encontra pessoas com essa confiança. Gente, compartilha essa live se está fazendo sentido para você, tá? Compartilha aí com seus amigos, começa a seguir a gente. No Insta é Joel Cabral Voz, tá? É o mesmo daqui, né? @Joel Cabral Voz. Está fazendo sentido para você. Porque eu sei que você tem muitas perguntas a fazer. Só que você não faz perguntas para as pessoas, porque as pessoas julgam você. Eu falo durante a semana aqui muito sobre comunicação assertiva. E uma das chaves da comunicação assertiva é a gente não julgar as pessoas. E as pessoas se confundem tanto com julgamento, gente. Elas acham que não julga, mas julga.
Ou se você não consegue ouvir uma pessoa até o final, você está julgando ela. Então assim, eu sei que você não fala para as outras pessoas porque você não gosta de ser julgada. E você sabe que as pessoas acabam julgando, né? Então é o seguinte, essa imagem real é aquele que você é quando vai ao banheiro, quando está deitado na sua cama, quando você está no trabalho, quando você está comentando sobre outra pessoa. Você é de conversar sobre outras pessoas? Quem é você? Você já se observou? Eu não estou falando da imagem projetada. De novo, a imagem projetada é aquela que você quer ser e quer representar para as pessoas. A imagem percebida não tem a ver com você, as outras pessoas que percebem quem você é sobre você, através daquela flechinha que eles viram um pedacinho da sua vida, aí eles imaginam que você seja daquele jeito. Agora, quem você é? Se você não observa o seu pensamento, como que você pode fazer as suas coisas com propriedade? Fala, não, foi eu que fiz. Não, peraí. Se você não sabe quem você é, o que você tem feito da sua vida? Oi, Eliane, tudo bem? Quem você é de verdade? Você é uma pessoa tão amada por Deus, tão amada por Deus. Ah, se você soubesse. As coisas que você faz no seu dia a dia muda tudo de verdade. Que tal você começar a observar quem você é no dia a dia? Quem você é no dia a dia? João Carlos, tudo bem? O seu pensamento manda na sua vida. Não tem jeito. A live caiu agora há pouco, eu estava falando justamente sobre as 3 imagens percebidas. A imagem, na verdade, as 3 imagens que existem, né? Tem a percebida, que as pessoas veem em você. Tem a imagem, por exemplo, que é a projetada, que você mostra para os outros. E tem a imagem real, que você realmente é. Então, a partir de hoje, que tal você começar a observar essas imagens que você representa? Todo mundo tem 3 imagens. E essas imagens podem atrapalhar você no dia a dia. Toma cuidado. Vamos falar dessas 3 imagens? Vamos dar uma repassada, que a live caiu, né? Você que está chegando agora está pegando no meio, né? Imagem, você tem 3 imagens. Eu também tenho. Até Jesus teve 3 imagens. Aliás, ele foi perseguido pela imagem percebida. Qual que é a imagem percebida, Joel? A imagem percebida é o que as pessoas veem de você. Então, não é você. Por exemplo, seu tio, sua tia, seu vizinho, um amigo seu, conhece muito você, né? Mas ele tem noção da imagem percebida, que ele percebeu, porque ele não vê você o tempo todo. Em alguns momentos ele vê você, mas é a imagem percebida através daquilo que ele tem na cabeça dele sobre você. Essa imagem percebida, o que eles estão pensando e falando sobre você tem a ver com a cabeça de cada um, tá? Aí tem a segunda imagem, a imagem projetada. Que imagem é essa, Joel? A imagem projetada é aquela que você quer mostrar, aquela que você quer ser. Por exemplo, você chega num lugar sempre animando todo lugar. Ei, aquela alegria danada, muito feliz. Essa imagem que você é 100% desse jeito? Não é, mas é uma imagem que você projeta porque você sabe que é boa e é legal. E as pessoas gostam disso. Mas tem a terceira imagem, a mais importante, que é a real. Essa Deus vê. Essa é quem você é quando está dormindo, quando vai no banheiro, quando está chorando, quando está sorrindo sozinho, quando está pensando. Essa imagem real, Deus vê. Essa é a imagem que faz a diferença na sua vida. E as pessoas hoje em dia estão confundindo essas 2 outras imagens com a real. O que as pessoas estão pensando de mim? Não interessa. Porque as pessoas pensam de acordo com aquela ideia que elas têm sobre você. Não é como você é de verdade. Como você é de verdade? Você sabe como você é de verdade? Só você e Deus sabe. Sabe dos problemas que você tem, das perguntas não resolvidas. Sabe, por exemplo, das dúvidas que você tem em tudo que você faz. Sabe, por exemplo, que você se sente sozinho. É você e Deus que sabe. Agora, o que as pessoas estão percebendo lá fora tem a ver com o pedacinho de fresta da janela que vem em você, que vem em sua vida. E a gente confunde. Mas o que o fulano de tal tá achando, hein? Eu costumo dizer que o grande problema do ser humano... Anota essa aí. Anota essa, por favor. Maria, Carmelita... Eu acho que o outro acha. Esse é o maior problema sobre autoimagem que existe.
o que o fulano de tal vai pensar se eu fizer isso? Eu acho que o outro acha. Presta atenção nesse negócio. Anota essa palavra. Eu acho que o outro acha. Joel, eu achei complexo isso que você acabou de falar. Eu acho que o outro acha. Pois é, mas você faz isso o tempo todo. Eu faço muitas vezes isso. Eu acho que o outro acha. Nada mais é que você tentar pensar com a cabeça do outro. É você pensar com a cabeça do outro. Não tem como. Ele tem os motivos dele. Ele pensa do jeito que conhece você. Mas quem conhece você sabe muito bem quem você é. E você sabe que você é diferente daquilo que as outras pessoas pensam. Bora voltar então. A imagem real é aquilo que Deus vê. E quem você é. Se você se preocupar só com a imagem real. Sim, só com a imagem real. Você não precisa mais se preocupar nem com a projetada e nem a percebida. Sabe por quê? Porque você vai ser inteiro, verdadeiro e intenso. Jó, então eu não tenho que me preocupar como as pessoas estão me vendo? Não. Você só tem que entender o que Deus quer de você. Se você entendeu e você nasceu para fazer a vontade de Deus em tudo que você for fazer e você começar a praticar isso, Jó, mas é tão difícil. Muito complicado. Eu comecei a ler esses dias a Bíblia, comecei a estudar algumas coisas, é muito complicado. Cada um está na sua fase. Como que pode uma criança começar na escola já no 3º ano? Não faz sentido, né? Ela começa ali brincando no jardim, né? Depois começa a desenhar, para depois começar a entender as palavras, as partes mais complexas. Então, cada um está na sua fase, tem que ser respeitada a fase. Qual fase você está? No início? Então, fique em paz. No momento certo, você vai começar a entender mais coisas. Não é difícil, não. Difícil é a gente ficar com dúvida. Perguntar às pessoas e elas vêm dar opinião que não tem nada a ver com a nossa vida. E se você não fizer do jeito que elas falou pra você, ainda ela fica brava com você. Não é loucura isso, gente? Fala a verdade, é loucura. Então, a partir de hoje, observe a sua verdadeira imagem. Quem você é? E procure pessoas que realmente valorizam essa imagem real sua. Não importa como você é, não importa o que você faz, não importa o que você pensa. Importa quem você é em Deus. E você é meu irmão ou minha irmã. Por quê? Nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é o que importa. Eu não posso julgar você, porque o que eu plantar em você, eu vou colher. E se eu plantar em você julgamento, adivinha o que eu vou colher daqui a pouquinho? Julgamento. Não julgueis para que não sejam julgados. É impressionante o quanto a gente leva a vida tão difícil, sendo que ela é tão fácil. Isso depende muito do que você entende. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Como isso pode acontecer? Você entendendo que Deus tem compromisso com você. Não é com os outros, é com você. Na sua intimidade, na sua área particular. Então, quando você começar a observar essa imagem real que você tem, você vai entender que você não tem que dar resposta para agradar ninguém. A sua resposta tem que ser de acordo com o que Deus quer que você faz. Joel, mas eu estava ali no meio, eu fui empolguei e dei a resposta sim, e eu não queria ir naquele evento. Não tem problema voltar atrás e falar, eu não vou no evento. Desculpe, mas eu não vou, não acho legal. Aprenda a falar não para as pessoas. Porque se a sua imagem real não quer, não faça, porque é pecado. Quando você se coloca em outro lugar para viver o que os outros querem, e não Deus, tá? Que os outros querem, que você acha que os outros querem, você está negando a tua imagem. E lá em Gênesis 1:26 fala, você é a imagem e semelhança do seu Criador, que é Deus. Então, quando você nega a sua imagem, você está negando a imagem de Deus. Então, por que Ele colocou esse oxigênio em você e te deu um tempo aqui na Terra? Se você toda vez sai da frente, não quer viver. Deixa o outro passar à sua frente. Eu não estou falando de correria, de querer passar os outros. Não. Eu estou dizendo você não ser você.
isso não me agradou. Não, eu não preciso falar com falta de educação. Por exemplo, eu falo muito sobre comunicação assertiva aqui durante a semana, e essa live hoje é mais para reflexão, tá? Mas durante a semana eu falo sobre comunicação assertiva. Você não precisa ser grosso ao falar não. Você não precisa ser mal educado falar não. Você tem que ser sincero. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim: ô Luciana, bora amanhã naquele tal lugar? Você não quer ir. Mas a pessoa deu uma pressionada em você porque você já foi lá com aquela pessoa. Aí você não quer ir. E a maioria das vezes a gente faz o quê? Eu vou pensar, eu acho que eu vou. Tô pensando aqui, não, eu vou. Tipo assim, para não desagradar ela, né? Eu vou. Bora junto então amanhã. Mas por dentro você fica, não queria ir lá. Eu não queria ir de jeito nenhum. Nem, toda vez acontecem as mesmas coisas. Pra que eu vou lá? E você vai. A sua imagem real não quer. Mas por causa da sua imagem percebida, você vai, para as pessoas não pensar mal de você, para não ficar contrariada, chateada. E você vai contrariada, chateada. Como assim? Não faz sentido a gente fazer isso. Mas a gente faz. Mas não pode. Deus não quer que a gente faça isso. João, mas como que eu vou desagradar a pessoa? Não, desagradar sempre. Não pode ser mal educado. A pessoa vem falar, falando e tal, vamos lá amanhã em tal lugar, assim, assado, que a gente já foi, você gostou e tal. Fala, amiga, realmente, como foi maravilhoso passar aqueles momentos junto com você. Foi lindo. Mas eu não gostaria de voltar lá novamente. Eu não estou preparada para voltar lá. Mesmo que porque agora eu estou numa fase aí, querendo num lugar aí novo, para mim fazer novas memórias. Você não fica chateada, não? A pessoa não vai ficar chateada. E se ela ficar chateada é o ego dela. Porque o mesmo direito que ela tem de querer ir, você tem o direito de não querer ir. E ela tem que entender. Mas se ela ficar chateada, problema. É a imagem percebida. Ela é uma criança. Ela não entendeu que ela pode escolher ir, você pode escolher não ir. Mas tome cuidado. Tem muita gente por aí falando, eu falo a verdade, eu falo na cara. Com falta de educação, com agressividade. Não é assim, gente. A verdade não tem que ser... Você lembra como Jesus falava? Ele fala ainda no seu coração. É com amor. Você pode falar não, pode desagradar as pessoas. Mas primeiro reconheça. O que elas estão dizendo para você é importante. Fala assim, eu queria muito ir, mas meu coração não quer ir. Não adianta eu estar lá. Você pode falar isso para ela, ser sincera. Vamos ser mais sinceros, gente. Falar dos nossos sentimentos. Quem sabe a pessoa não vai ajudar você. Fala assim, fulana, eu até gostaria de ir, de verdade. Mas eu não me sinto bem com esse motivo. E às vezes ela vai achar até um motivo e fala assim, não, que tal a gente fazer assim assado? Você fala, não, desse jeito eu vou. Tá vendo? Quando você fala de sentimentos, de necessidade, de verdade, a vida fica mais leve, mais suave. Então, tá começando, por exemplo, um dia que as pessoas fazem muito compromisso coletivamente, né? Com os parentes. Se você não quer, não vá. Ô Davi, tudo bem? Tudo certo aí, rapaz? Bom dia. Meu marido também tá por aí. Malu. Anete. Ô Miriam, tudo bem? Deixe de viver pela imagem percebida. Você só toma decisão porque o que os outros podem pensar de você. E o que Deus pensa? Ele não pensa, ele vê. Por exemplo, você mente e eu minto. Quando a gente fala que não quer fazer e faz. Por causa das outras pessoas. Esse dia eu fiz uma live e falei que o silêncio pode ser mentiroso. Você acredita? Como assim, Joel? O silêncio pode ser mentiroso? É. Quando você tem alguma coisa para falar e não fala, você está mentindo. Não, Joel, eu estou omitindo. Não, está mentindo, porque o silêncio é falso. Entendeu? Você tinha que falar alguma coisa, você não falou. Que tal, a partir de hoje, você não inverter essas imagens mais? Eu falei no início da live que eu ia dizer, no final, que ia deixar você doido. Uma informação aqui que para você pensar durante a semana toda.
Você sabia que ninguém conhece ninguém? As pessoas que falam que conhecem você têm uma ideia sobre você. Na cabeça delas, você é uma pessoa. Tanto é que quando você contraria alguém, não, fulano de tal, me desapontou. Por que desapontou? Porque na cabeça dela, você iria fazer aquilo para ela. Mas aquela pessoa da cabeça dela não é você, porque se fosse você, teria feito aquilo lá. Você conseguiu entender? Então as pessoas que você tem na sua mente, a ideia de pessoas que você tem na sua mente é só ideia. É por isso que a gente não pode ficar fixado na expectativa que a pessoa vai fazer aquilo pra gente. Não, ela é uma pessoa top demais, vai fazer. Não. É a ideia que você tem dela, que acha que vai fazer. Por isso que os outros falam, estou decepcionado com não sei quem. Peraí, a decepção é um ego invertido. É porque você queria dominar a vida dela. É porque você queria que ela fizesse do seu jeito. Então quando as pessoas falam, ela não me agradou, não. Quem tem que agradar quem? Quando as pessoas falam de você, fala que não quer fazer aquilo. E a pessoa fala assim, não, ela me decepcionou. Que decepção? A decepção vem de expectativa. E de expectativa é uma coisa que você acha que a pessoa vai fazer. Como que você pode achar que a pessoa vai fazer algo que está na sua cabeça? Me explica isso aí. Me explica. Como que você pode achar que a pessoa vai fazer algo que está na sua cabeça? Isso é expectativa. Não coloque expectativa em pessoas. As pessoas têm vontade própria, como você também tem e eu tenho. Bora lá? Que esse dia você fale não com doçura e comece a viver de verdade a sua vida real e não a projetada e nem a percebida. Porque Deus vê a sua vida real e é dela que você vai ter que dar conta. Deus abençoe o seu dia. Qualquer coisa, gente, me chama no direct, fica à vontade. Eu gosto muito de falar desse tipo de assunto porque eu sei que clarifica a vida de muita gente. Então Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, Deus vê a sua imagem real e não a projetada, tá?